Grande orgulho para nós, cara, ter você aqui presente conosco. E, cara, eu sempre digo que essa live aqui ela é muito pé quente. Quem sabe a gente não esteja aqui num divisor de águas. Então, você hoje é a grande porta-voz do futebol feminino. Olha só que responsabilidade, hein? Um pouquinho, né? Amém. Que Deus abençoe a nossa live. Ó, separei umas perguntas aqui sobre sua vida, sua carreira, para você presentear a gente com muita história aí. E eu vou te perguntando aqui, é tudo no seu tempo, você que manda aqui. A chave do Nação Urubu tá na tua mão hoje, beleza? Tá bom, Posso combinado. começar? Pode? Então, beleza. A galera aí que tem alguma curiosidade sobre futebol feminino, sobre o futebol feminino, principalmente do Flamengo Marinha, pode ir colocando em comentários aqui também. Então, o Sam, a galera sempre gosta de saber como é que foi a sua infância. O que você lembra da tua infância? Que não tem tanto tempo assim, que você é novinha ainda, mas como é que era essa infância? Por onde que era? Onde nasceu, foi criado? Como é que foi essa criação? Então, eu nasci e fui criada aqui na comunidade do bairro Concórdia, que é o bairro vizinho onde que eu moro hoje. E eu lembro da minha infância, assim... Eu sempre fui uma menina muito levada, sempre gostei muito de brincar, e principalmente de futebol. Então eu lembro que eu ia para a escola, voltava correndo para casa, porque a gente tinha que pegar o gol para a gente jogar. Porque os adultos jogavam de um lado e as crianças do outro. Então quem pegava a trave, tipo assim, mandava no jogo, né? Aí a gente É, saía correndo da escola, já ia direto jogar. E na escola também eu jogava muito figurinha, sempre fui muito de bater bafão. Inclusive com o Bruno e com o irmão dele, que sempre me pilantraram. ah, Era das é? duas coisas que eu mais gostava de fazer, jogar figurinha e jogar bola. Ah, que maneiro, cara. E a sua infância, assim, a sua família era de classe média? Como é que era? Como é que era a sua vida lá em Concórdia? Não, minha família é muito humilde, e meu pai, minha mãe foi criada ali no bairro Concórdia mesmo. Morou um tempo em Três Marias, eles eram pescadores, então ela tinha que vender peixe para cuidar da família. E o meu pai nasceu em Santa Luzia, só que depois a minha avó foi para o bairro Concórdia e ele teve a oportunidade de ser lutador de boxe. Então a minha família, assim, é uma Legal. família de atleta. O meu avô era jockey, o meu pai é lutador de boxe, os meus irmãos lutam e eu jogo. Então a nossa vida, assim, o esporte sempre abriu portas pra gente. Pô, muito legal, cara. E quem era seu ídolo de infância? Aquele cara que você olhava assim e falava, pô, quando eu crescer quero ser igual a ele. No futebol, né? Quem que você gostava na tua infância? Então, eu lembro que a gente brincava, né, de sempre ser um jogador. E naquela época eu gostava muito de ser o Bebeto. O Bebeto, depois o Ronaldinho Fenômeno. São Pô, as minhas não duas é boba não, posições, né? né? Não é boba não, né? Não quer nenhum fraco não, né? Rapaz, dois matadores aí da história. É, pá, tá explicado agora aqueles cortezinhos que você dá no goleiro. É, não é mole não. Você lá, criancinha, já começando naquelas peladas, você já sonhava em um dia se profissionalizar com futebol? Ou não? Chegar no Então, Flamengo? sempre foi meu sonho, né? Até engraçado porque os amigos do meu pai iam lá em casa, aí perguntavam, né? Hoje em dia não tem isso tanto não, né? Ah, o que que você quer ser quando você crescer? Aí eu sempre falava, jogador de futebol. Aí meu pai falava, não, ela vai ser médica. Meu pai sempre falou que eu ia ser médico ou dentista. Aí, tipo assim, era um sonho que eu sempre tinha, porque eu já via a Marta jogando, já via aquelas mulheres que bem antigas, né, pra gente, e elas já vinham jogando. Então eu falava, quando eu crescer eu quero ser assim, quando eu crescer eu também vou jogar bolas igual a elas. E eu tinha um sonho de poder ajudar a minha família com o futebol. O masculino tinha isso já, o feminino nunca, ainda não tinha naquela época, né? Hoje está melhorando, graças a Deus, mas era o meu sonho jogar profissionalmente e ajudar a minha família. Se a Sâmia não fosse jogadora de futebol, será que seria o quê, hein? Será que seria médica? Não, com certeza Você não. acha que seria, será? Minha família sempre foi voltada também um pouco para o comércio, né? Então eu acho Ah, que é? seria alguma coisa, tanto é que eu formei nessa área de comércio. É uma área que eu gosto muito. Como é que era, cara? Eu fico imaginando, né? Eu me coloco no seu lugar às vezes. Você numa cidade, a tua cidade não tinha time de futebol feminino, certo? Não, não tinha ainda. Não tinha. E pra você jogar bola, tu tinha que jogar no meio dos moleques mesmo? Como é que era isso, cara?
Na minha infância, assim, meu pai não deixava eu jogar, não. Até teve o Grapete, que também foi ele que começou com o Bruno Henrique, ele que formou ele na base, né? Que o Bruno não teve base, foi peladinha mesmo. Mas o Grapete ajudou ele até tinha um time de futebol, só que as meninas eram bem mais velhas do que eu era novinha. Aí depois acabou. Aí, meu pai, depois quando eu tinha uns 15, não, 16 anos, quando eu comecei a jogar no Atlético, o meu pai formou um time. Só que o time era 10 mais a Sâmia, e eu era o elemento surpresa. Que eu tinha que chegar na hora que o jogo ia começar, porque os caras não deixavam eu jogar não, ainda dava uma confusão. Aí teve uma vez também que os caras foram saindo do campo, assim, falaram que não ia jogar e tal. Aí os caras do meu time me defendiam muito. Aí eles falaram, pode ir embora, que ela não vai parar de jogar. Só que eles acharam que, tipo assim, os caras estavam zoando. Aí eles voltaram. Aí eu joguei, eu fiz até gol nesse jogo. E aí os caras me pediram desculpa porque eles foram muito machistas e achavam que, tipo, ia me machucar e tal. Mas aí eles viram que eu sabia jogar um pouquinho de bola, né? E depois ficou tudo de boa. Pouquinho é modesto, né? Pouquinho, pô, joga pra caramba. Mas assim, quando você jogava no meio dos galalau lá, os caras davam uma perdoada porque era mulher, com medo de machucar, ou o nego chegava firme e você jogava pau a pau com os caras? Como é que era lá? Então, no início do jogo, eles até davam uma colher de chá. Só que aí depois, quando eu começava a dar passe, né, porque é uma das coisas que eu mais gosto, aí eles começavam a marcar firme, porque não podia dar tanto espaço igual no início do jogo. Mas eu fico imaginando que, assim, não é preconceito, é questão cultural, né, do Brasil. A menina, eu fico imaginando a menina com 7 anos falar, quero jogar futebol. Sim. Realmente é um baque. Você teve muita resistência por parte da tua família e você pensou em desistir mediante a suposta resistência? Como é que foi? Bom, resistência, assim, do lado da minha mãe, não. Mas alguns tios e tias, sim. A minha avó sempre me apoiou. Da minha mãe, a mãe do meu pai, não. E o meu pai não queria. Tanto é que eu comecei a jogar futebol muito tarde, porque meu pai não deixava eu jogar. Fui começar a jogar bola mesmo com 17 anos, no Colégio Magno. Aí depois Seleção Mineira, depois Atlético, e aí foi. Foi muito tarde. Porque meu pai falava que futebol era para homem, que mulher tinha que ficar dentro de casa, porque tanto pelo preconceito e também pelo lado de machucar, porque realmente futebol, mulher jogando com homem, que naquela época era daquele jeito, realmente machucava muito. Só que aí depois ele viu que eu não ia dar o braço a torcer como não dei o braço a torcer, ele deixou, porque não tinha mais jeito, eu já tinha 17 anos. O que você acha que é o principal adversário hoje do futebol feminino? São as 11 que estão do outro lado te enfrentando? É o preconceito? Ou é a falta de apoio por parte de credibilidade dos patrocinadores? O que você acha hoje que é o maior ofensor do futebol feminino? Oh, eu acho que é um conjunto, na verdade. Não tem como falar que é só isso, porque às vezes tem até patrocínio. O futebol feminino hoje, graças a Deus, não tem nem como comparar o quanto que o masculino gera, mas gera uma renda. Só que, infelizmente, nosso país ainda é um país que tem muita corrupção e acaba que atrapalha muito o futebol feminino nessa parte de evolução. Não tem muito dinheiro e o que entra ainda é direcionado para o masculino e não fica no feminino. Então, por isso que ainda tem um retardamento da evolução do futebol feminino. Pela parte do preconceito, sim. A parte do machismo, sim, porque eles desviam esse dinheiro porque, não, é mulher, não precisa de ganhar, não precisa de investimento. E também eu acho que por falta de mídia, né, por falta de divulgação do futebol feminino no nosso país. Show de bola. Rapaz, você falou de Bruno aí no começo, a galera acho que nem entendeu muito. Queria que você contasse um pouquinho essa história aí com o nosso BH27, que a galera acho que não sabe, e uma tal chuteira que foi doada por alguém, você vai dizer por quem que foi doada, e essa chuteira tu dividia com o BH27, rei das Américas aí, o homem. Como é que era esse negócio aí, Sâmia? Então, como eu estava falando antes do negócio de sair da escola e tal, a gente ia correndo, então a gente jogava futebol. A gente colocava, às vezes não dava para pegar o gol, aí a gente colocava o chinelo e fazia golzinho e jogava.
E Pô, aí tu era fominha pra caraca, hein? Tu era mó fominha, cara. ficava o dia inteiro no campo. Eu não ia pra casa que minha mãe não deixa voltar, né? Aí às vezes a avó do Bruno também Aham. faleceu. Ele ia na casa dele, pegava uma garrafa de água e dava água pra mim, porque eu não queria ir lá em casa, porque se eu voltasse eu não ia Já voltar. era. E Não aí, saía mais. aí a gente também jogava figurinha, que eu falei, o irmão dele e o Juninho, os dois, eu era muito bobo, inocente, né? A gente jogava 2-1. Só que só tinha os dois, Aham. então com certeza eles iam ganhar de mim. E aí eu não podia Porra, Bruno, sair, Bruno, mó 7-1, hein, Bruno? Porra. não podia sair Aí. ganhando, então eu ficava lá praticamente até eu Aham. perder a figurinha, né? Eu falo, não, minha mãe tá me chamando. Geralmente eu ia comprar pão, aí eu passava na porta da casa dele, né? Aí eles vão jogar só uma, a gente ficava agarrado lá jogando figurinha. Aí depois a gente foi crescendo, né? E ele também queria ser jogador de futebol, como eu também sempre quis, né? E as portas foram se abrindo. E eu comecei a jogar no Galo. Meu tio tinha me comprado uma chuteira para mim. Aí o pai dele ainda não tinha comprado chuteira para ele, não. A gente dividia a chuteira. Eu treinava no Atlético até sexta-feira, assim, e ele jogava no Inconfidência. Sábado e domingo, geralmente ele tinha jogo, Copa Itatiaia, Centenário, que ele disputava. E aí as chuteiras foram. Porque não tem como, jogava eu, ele e o Juninho, que é irmão dele também que joga bola. Aí elas foram estragando. Aí meu tio, o Mijão, consertava a chuteira, ele costurava. Então, quando ele estava costurando ou colando, não tinha como. Às vezes eu faltei treino, porque não tinha como. Ele pegava emprestado com alguém, te dava um jeito. E aí teve uma vez, o meu pai tirou, eu lembro que ele tirou uma chuteira para mim azul, de 10 vezes, prestação de R$ 10 naquela época, era dinheiro, né? E a gente dividiu essa chuteira, e depois a chuteira foi estragando. Aí eu pedi a Amanda Moura, que é irmã do He-Man, se ela tinha chuteira, Rafael Moura. porque ele tinha patrocínio da Nike naquela época, né? Se ela tinha, porque ela sempre aparecia com chuteira nova lá no Atlético. Ela jogou comigo no Colégio Magno, no Atlético. Aí ela me Ela deu. se profissionalizou? Ela se profissionalizou? Ó, ela chegou aí para os Estados Unidos, assim como eu fiz, formou na faculdade. Depois ela foi para a Europa. E aí Ah, é? ela lesionou lá nos Estados Unidos também o joelho. E foi meio que parando. Aí ela casou, agora tem pouco tempo, com um cara lá um polandês. E não chegou a jogar. Ela até comentou que ela queria ir pro Flamengo, a gente conversou e tal. Ela ficou meio assim por causa do negócio de Marinha, que ela ficou com medo. Ah, eu falei, não, se você quiser ser só Marinha, você pode ser, ou só Flamengo. Aí ela ficou meio assim e continuou lá na Europa com o marido dela. E aí, Entendi. falando da chuteira. Aí depois a chuteira foi estragando, né? Aí a Amanda deu pra gente a chuteira, a gente ficou usando. Era uma total 90 também que ela deu do Ronaldinho Gaúcho. Nossa, aquela chuteira ó, durou muito tempo. Aham. E uma Boa azul pra também. caramba, né? Nossa, aquela Porra, lá. Aquela lá aquela ali é durou. fera. Aí o pai dele também E aí, comprou e a gente ficava sempre assim. Aí estragava, aí ele conseguia. Aí a gente ficava dividindo as chuteiras. ele já era destaque desde o molequinho, assim como o Juninho também. Quem que era o cara que era. Que às vezes o cara tem um irmão que pô, é o irmão que vai e termina o outro indo. No caso do Bruno Henrique, o Bruno Henrique era o mais craque ou o Juninho? Ou os Então, dois jogavam muito? a gente sempre discute isso aqui em casa, porque o Juninho era o 9 e o 11 do time. Ele era atacante mesmo. O Bruno era o camisa 10. O Bruno também fazia gol. Mas o Bruno era mais de dar o passe. Armador de jogadas e tal. Isso. Aí eles sempre jogaram junto, eram os dois. Era só os dois que jogavam. E os dois têm um pouco mais ou menos a mesma característica, que o Juninho também é muito rápido e finaliza muito bem. Então os dois sempre encaixaram muito bem. E é muito difícil assim de falar, porque naquela época o Bruno não jogava muito de atacante. Depois que ele foi pro Santos, aí eles começaram a colocar ele. Eu não lembro, porque eu também fiquei fora um tempo, né? Pode ser que no Goiás ele já estava usando ele como atacante. Mas na nossa adolescência, assim, ele era mais meio campo mesmo. E o Juninho que era o matador. E até hoje também joga muito. O Juninho faz muito gol. Foi artilheiro da base. Ano passado foi o Juninho, não foi? O Bruno foi artilheiro É mesmo? Ele foi artilheiro, jogam Que muito os legal, dois. cara. Então é muito E o difícil assim de falar. Juninho hoje está jogando por onde? Ele tava jogando num time da Série B, Série C, quer dizer, aqui em Minas Ah, mesmo. entendi. Mas ele é muito bom. Show de bola. E como é que foi seu início, depois que passou por toda essa dificuldade
dividiu chuteira com o Bruno Henrique, foi parar lá no Atlético Mineiro, cara. Você foi para o Atlético Mineiro porque não tinha time na tua cidade. Como é que você viu? Ali você se sentiu mais em casa. Você falou, pô, agora eu posso me empenhar, que eu estou no local certo, teu habitat natural ali, onde você conseguia sentir cheiro de futebol feminino. Sim. E como é que foi essa tua passagem pelo Atlético Mineiro? Então, a minha passagem pelo Atlético é até engraçado, porque foi meio assim, eu não queria muito ir, porque eu tive um teste da seleção brasileira sub-17. E aí eram 450 meninas, a Amanda Moura até participou dessa seleção. A gente era da seleção mineira e estava fazendo uma seletiva, uma peneirada para a seleção sub-17. E aí foi uma semana de teste. Chegou no último dia, ele tinha 10 pessoas para selecionar para 3 vagas. Aí no último dia chegou 3 meninas do Atlético. Aí elas jogaram um pouquinho com a gente e ele levou as 3. Aí o treinador do Atlético me chamou para jogar no Atlético. Aí eu pé da vida, falei, não vou também não. Porque eu fiquei com raiva que aquilo aconteceu. Elas chegaram uniformizadas do Atlético e tal, e foram. Só que para mim, elas não tinham mais talento ou competência do que eu e as outras meninas que estavam lá para fazer a seleção. E elas não participaram da seleção toda. Aí eu falei com a minha mãe, falei, nossa, fui para casa chorando. Porque o meu sonho eu ainda não fui jogar na seleção. Aí minha mãe falou assim, se ele te chamou, se esse é o caminho, então vai. Aí eu, não vou não. Aí minha mãe falou, vai, para de ser teimosa, não seja cabeça dura. O seu pai não foi muito, às vezes, na frente, igual ele podia no esporte, porque ele era cabeça dura, não seja igual a ele. Aí eu pensei, tá, não tô querendo ir não, porque eu ainda tava com raiva do que aconteceu. Fui. Aí fiz o teste no Atlético, passei e fiquei lá durante 3 anos. Eu achei que seria bem rápido assim a passagem por lá. Eu fiquei no Atlético 3 anos, depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas nossa, foi muito bom. A minha formação mesmo foi no Atlético, o treinador Wellison. Muito legal, cara. Muito legal o trabalho que o Atlético faz. Sim, E essa migração para um outro país, porra, você até então estava numa cidadezinha, repito, porra, dividindo uma chuteira. foi mesmo. Daqui a pouco você vê uma oportunidade de ir para um primeiro mundo, né, cara? Sim. Onde o futebol é valorizado, né? A gente tem um outro nível de futebol feminino, vamos colocar assim. E a pergunta é, como é que foi primeiro essa oportunidade de ir? E depois, cara, como é que é a adaptação em outro país? Como é que foi a sua adaptação? E principalmente, como é que é o nível, ou melhor, qual é a diferença de níveis aí entre os Estados Unidos e o Brasil, cara, no futebol feminino? Então, a minha oportunidade de ir foi justamente quando eu estava no Atlético. A minha amiga Ludmilla comentou de uma agência de ir para os Estados Unidos. Só que naquela época, até hoje, né? Era muito dinheiro. Eu falei, Lud, eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, minha família paga para você. Eu falei, você tá doido? É muito dinheiro, não tem como. Aí, por coincidência, 2 semanas depois, um amigo do meu pai que é empresário, ele ajuda como é que fala? Nas coisas sociais que meu pai tem, nos projetos sociais, ele foi lá em casa. Ele Projeto. falou, Sammy, você quer ir para os Estados Unidos jogar basquete? Eu falei, olha, eu não tô jogando basquete mais não. Aí contei que eu tava jogando futebol. Aí ele falou assim, faz um vídeo, me dá, que eu vou e levo nas universidades de lá. Aí ele falou, você conhece alguma agência? Aí eu falei, por coincidência, tem 2 semanas que minha amiga falou de uma, só que a minha família não tem dinheiro para me mandar. Aí ele abaixou a cabeça e falou assim, você quer isso? Eu falei, meu sonho é jogar nos Estados Unidos. Desde pequena eu sempre falei que eu quero ir lá, jogar lá. Aí ele falou, Deus tem me abençoado muito através da sua família. Se você quiser ir, você vai, porque eu vou pagar tudo para você. Aí quando ele falou isso, eu lembro que eu fiquei sem reação, porque tudo que eu queria veio não foi em 30 segundos, mas na minha cabeça foi, tipo, ali, numa conversa nada a ver, que a gente não espera que umas coisas vão acontecer assim de repente. Aí eu fiquei em estado de choque. Aí ele falou, você quer? Eu falei, é o meu sonho. Comecei a chorar. É o meu sonho ir. Aí ele falou, então você vai. Arruma, vai lá na agência, ver como é, que é a Export Brasil, que ainda faz esse projeto até hoje. E aí eu conversei com eles, são pessoas muito legais, que as meninas, a Amanda Moura também conversei muito com ela, que ela também estava com um projeto de ir para os Estados Unidos com essa empresa. E aí eu fui.
Na cara e na coragem, porque inglês eu não tinha, dinheiro também não tinha. Tive que esse empresário do meu pai e minha família me ajudou durante um tempo. Depois eu consegui trabalhar lá. Até demorou um pouquinho por causa também do inglês, que eu não tinha, não falava. Eu fui trabalhar na cozinha, as mulheres me pediam para pegar legumes, pegava tudo errado, porque eu não sabia de nada. Mas aí era até engraçado. Ela só fazia assim de novo. E aí depois eu fui me adaptando. Cheguei lá, uma das grandes dificuldades também lá é o físico delas, das meninas, que é anormal. Para mim, elas fazem um trabalho de atletismo no futebol. Eles conseguem casar essa coisa de futebol americano, de futebol, soccer nosso, e o atletismo. Então, fisicamente, eles são, para mim, incomparáveis, não tem como. E a parte tática também, É isso que eu ia que falar, fora a disciplina e a parte tática, né, cara? é um absurdo. Que para mim, que a gente joga no Brasil assim. Ah, eu tô jogando de atacante. A bola não tá vindo, eu desço pro meio campo ou caio na lateral pra dar o meu jeito. Lá não tem disso de me dar meu jeito. Teve um jogo, eu até estranhei isso, nunca tinha acontecido. Eu tava jogando centroavante lá, eu jogava centroavante. Eu não tava recebendo a bola. Então eu passava a linha da zaga que tava me marcando para receber a bola e fazer um dois pivô e girar. Aí o treinador me tirou. Ele falou: quem é treinador que sou eu? Eu te falei para você ficar lá em cima. Então você vai ficar lá em cima. Você não faz aquilo que você acha. Aqui a gente tem um negócio que chama esquema tático. Você só obedece e quem manda sou eu. Eu Caramba. Isso aí pra mim foi tipo assim, nunca aconteceu isso comigo antes, primeira vez. E depois daquilo, você vai se adaptando, né, às regras deles. O treinador tinha coisa que era ridícula. Teve na minha primeira faculdade, a treinadora mandou ficar todo mundo em cima da linha, cruzamento. Então, essas meninas malucas. Se fosse no Brasil, todo mundo fala, não vou, não vou, você é doida, tipo assim, nada a ver. E lá eles têm obediência. Até umas coisas que pra gente é nada a ver, tipo assim, não, eles não discutem. Eles vão e fazem. Então eu aprendi muito com eles. Isso é... Hoje eu sou até chata nesse sentido. Quando eu cheguei na Marinha, eles me... A comissão técnica falou que eu era muito crítica em relação a muita coisa, pelas coisas que eu vivi nos Estados Unidos. Então eu cheguei e a diferença é muito grande ainda. Ainda que na Marinha tem a hierarquia, tem as coisas, mas em questão não tanto por parte da comissão técnica, mas por parte das atletas, é uma diferença enorme. E cheguei e dei um baque. Quantos anos nos Estados Unidos? 5 anos e meio. Caramba, tá com o inglês agora afiadíssimo, né? Depois desse tempo todo, Pô, graças a 5 anos, Deus. pô. Graças a Deus. Então, aí você volta pro Brasil, aquele choque, um choque cultural. Quando chegou nos Estados Unidos, aí se adaptou. Quando volta pro Brasil, outro choque cultural. Sim. É. Totalmente diferente. Qual é pra galera entender, né? Que isso aqui depois vai rodar pra geral, que sabe, né? Vai pra todas as redes sociais. Justamente para a gente divulgar mesmo o futebol feminino e as pendências que nós temos hoje e tudo que a gente pode desenvolver ainda, pontos a serem desenvolvidos, né? Então, assim, cara, qual é o panorama hoje do futebol feminino no Brasil, cara? Que as pessoas hoje falam futebol feminino é meio que sinônimo de um certo amadorismo por parte, né? Mas a gente já vê também um certo salto qualitativo na parte profissional também. Sim. A profissionalização. Como é que está isso hoje? O futebol, estou dizendo de uma forma macro, tá? A nível Brasil. Como é que está o futebol feminino a nível Brasil hoje? Você que veio dos Estados Unidos. Olha, você pode generalizar. Está tendo, sim, uma evolução no futebol feminino em todos os estados. Só que quando você divide em questão de estado, ainda dá uma diferença, assim, gigantesca entre São Paulo, Rio, Santa Catarina. É muito diferente, assim. Quer dizer, Rio Grande do Sul, né, que tem o Inter, o Grêmio lá, os times. Então é uma divisão, tipo, é absurdo. Não só pela parte financeira, que não tem comparação ao tanto de patrocínio que tem em São Paulo, até porque tem muitos anos que tem um futebol feminino principal lá em São Paulo. Está crescendo. E eu acho que esse ano a gente esperava que seria um ano de avanço muito grande, porque teve a Copa do Mundo ano passado.
E foi um Verdade. sucesso a Copa do Mundo em questão de audiência, em questão de renda para os clubes, em questão de venda depois de atletas, como nunca teve antes. Então foi um estrondo. A Copa do Mundo foi uma surpresa para a gente, uma coisa que a gente sempre esperou. E esse ano a gente pensou, né? Todo mundo esperava que o futebol feminino fosse dar uma alavancada muito grande. Tanto é que teve investimento dos patrocinadores nos clubes esse ano. Mas eu acho que ainda está um pouco devagar, principalmente em questão no Rio, em Minas, que são grandes estados também. Em São Paulo não tem nem comparação. Outra dúvida que todo mundo tem, Sâmia, é Flamarinha, né? Uhum. O pessoal tem dúvida, por exemplo, quem é que administra o quê? Como que é feita essa divisão? Outra dúvida que paira, você, por exemplo, você é jogadora do Flamengo Marinha, você é militar? Qual sua patente dentro do militarismo? Como é que funciona isso, profissionalmente falando? Então, esse ano teve um pouco um pouco diferente, porque quando eu entrei, eu achei que era Flamengo. Ah, eu tô fazendo teste pro Flamengo, meu treinador falou que passei. Só que aí me explicaram que eu tinha que fazer o edital. O edital é um concurso público, literalmente. Qualquer um pode concorrer. Você vai, faz sua inscrição. Aí tem a parte física, que é tiro de velocidade e tal. Tem a parte de currículo e tem a parte de entrevista. Depois que aí tem a pontuação. Quem tiver melhor colocado, dependendo de quanto de vaga que tem, vai sendo selecionado. Quando eu entrei tinha 2 vagas. Aí eu fiquei em segundo lugar. Aí depois tem o exame médico, porque para entrar na Marinha você tem que estar apto a tudo. Tem gente que agarra, por exemplo, no dentista, exame do coração, tórax. É uma burocracia, só que eles estão certos. Eles querem ver como que está o atleta em todos os sentidos. E depois disso você começa a fazer o curso para virar terceiro sargento da Marinha, que os atletas da Marinha você tem que ter formado pelo menos o ensino médio. Formando o ensino médio, você entra como terceiro sargento. Senão, você entra como soldado, que aí é uma diferença enorme de patente. E Entendi. esse ano está tendo... Como o Flamengo e a Marinha têm um convênio, né, de clube, a gente se torna jogadoras da seleção militar, que é uma seleção. Tem a seleção civil, que é da Marta, as outras jogadoras. E tem a seleção militar. E nós somos da seleção militar e também jogadoras civis do Flamengo. Porque a Marinha não pode disputar um campeonato civil, até porque tem toda a estrutura. E os clubes, né, é uma coisa muito desigual, né? E esse ano teve uma diferença porque eles começaram a contratar, o Flamengo contratou jogadoras, até porque saíram 11 jogadoras no início do ano. E aí não dava tempo de fazer o edital e precisava de pessoas no time. Então, Caramba, saíram 11 no 11. time inteiro? 11, perdemos 11 jogadoras. Perdemos 5 para o Santos, perdemos jogadoras para o Grêmio, jogadoras 3 para a Espanha, acho que foi, o resto eu não lembro assim para onde que foi. A Sâmia foi para São Paulo, perdemos jogadoras para São Paulo também. Então foi um choque muito grande que o Flamengo não estava esperando nem a Marinha que isso foi acontecer. Só que o futebol feminino está evoluindo. Se os outros clubes pagam mais ou questão de família, tem muita coisa que envolve. As meninas que foram para a Europa e teve essa perca muito grande. Aí eles conseguiram pegar algumas jogadoras, porque a maioria das jogadoras já tinha um clube, então formou contrato com o Flamengo. Aí tem algumas jogadoras que são só do Flamengo hoje, e tem outras que eles colocaram um contrato também do Flamengo. Então tem jogadores que é do Flamengo, Marinha, tem jogadores que é do Flamengo e da Marinha, e tem jogadores que é só do Flamengo. Então o time está bem nessa questão. Eu sou do Flamengo, eu sou da Marinha. Eles, por parte do convênio, eu também sou do Flamengo. Então ficou meio que bagunçado, assim, por causa que foi uma coisa inesperada, né? Um caso atípico. Na realidade, você hoje é terceiro sargento Isso. e, na realidade, o Flamengo cede as instalações para treinamentos e etc, não é isso? Não. E a Marinha arca com todo o restante? Como é que é isso? Na verdade,
tudo da Marinha. Em questão de estrutura, a gente treina no Cefam, que foi criado É mesmo? o campo para os Jogos Olímpicos. E também tem a parte da fisioterapia, que é uma das melhores, que é da Marinha. E a parte de alimentação também é lá no quartel. A gente mora lá no quartel. Hoje a gente tem a hospedagem, né, que foi cedido pela Marinha também, que aí tem os camarotes e tá bem organizado. A parte do Flamengo entra mais na parte de divulgação, né, do time Flamengo, e a parte de uniforme, assim, campo e o resto fica tudo pela Marinha mesmo. Então, é tipo assim, é uma divisão meio que 80% Marinha, 20% Flamengo, é isso? Hoje em dia não tá tanta essa diferença pela questão de urgência que teve de contratação de novos jogadores no início do ano. Então aí o Flamengo ficou mais com essa parte, mas ainda tem a estrutura, tudo que as meninas também utilizam. Algumas são de outros estados também. A Marinha conseguiu ceder o lugar para elas ficarem, porque não tinha como, né? E aí as partes cederam e sim, ainda é uma grande parte que a Marinha tem responsabilidade. Na realidade, a pessoa hoje que tá assistindo essa live, por qualquer que seja nossas redes sociais, ela se interessou. Caramba, vou começar a abraçar a partir de hoje o Flamengo Marinha, o futebol feminino. Quais os meios de comunicação que eles podem encontrar, por exemplo, um jogo? Que eles querem assistir a Sâmia fazer gol. Uhum. Como é que eles fazem? Eles assistem por onde? Ao vivo aonde? Pela TV aonde? Internet aonde? Como é que faz? Então, do mesmo jeito que o masculino tá tendo esse problema aí com a Globo e tal, por causa de, né? O feminino tem a mesma coisa, porque o Twitter comprou os direitos autorais do Campeonato Brasileiro. Então, todos os jogos são passados no Twitter e também pelo o site da CBF, que são os únicos dois meios que têm autorização para filmar os jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo falou que eles vão tentar para o Campeonato Carioca pegar os direitos autorais e filmar os nossos jogos. Mas o Twitter já tinha comprado e não tem como. É só pelo Twitter mesmo, pelo site da CBF. Então, Twitter e site da CBF, eles conseguem ver você jogando. Isso, isso, E eles ali também conseguem ver horário, data, tudo bonitinho. isso. São todas as informações e também no time Flamengo, que sai tudo, todos os jogos, todo o resultado. Não sai os jogos, né? A filmagem em si, mas sai os melhores momentos e tal. E você sabe me explicar por que não tem ninguém do Flamarinha do Flamengo Marinha na seleção brasileira? Olha, isso é uma coisa que a gente não tem muita assim explicação. Houve boatos de ter algum atrito, mas a gente não, nós jogadoras, infelizmente, a gente não tem a resposta para isso. Tivemos sim algumas jogadoras que tiveram passagem pela seleção, mas não teve tanta oportunidade. E eu acho que isso não acontece não é só no futebol feminino, a gente vê também que no masculino acontece a mesma coisa. O Bruno não teve tanta oportunidade, o Gabigol, então a gente não tem a resposta, assim como no masculino não tem, no feminino também a gente não tem resposta. Então não há uma restrição oficial, é Não, isso? É não, uma não questão tem. mesmo É, deles. Se eles quiserem, eles podem te convocar, por sim, exemplo. pode, pode. Aí Sem quando, restrição só que alguma. tem um probleminha nisso, né? Que se Ah, tiver o campeonato militar, né? No caso, ainda não aconteceu, né? De, hum, porque nossa responsabilidade maior sempre vai ser com a Marinha. O militarismo uhum, vem acima do civil, né? Então, se sim. tiver o campeonato mundial, por exemplo, que ia ter agora em Camarões, literalmente nessa data. Só que foi cancelado. Se coincidir um campeonato civil, mesmo que seja seleção, a Marinha sempre vai vir primeiro. E a sua estreia no Mengão? Tô sabendo que foi com o pé direito, filho. Como é que foi esse negócio aí? Você chegou no Flamengo, bateu aquele friozinho na barriga? Com Time da certeza. massa, pô, Flamengo, como é que foi isso? E como é que foi? Conta a história aí da tua estreia aí, cara, como é que foi? Acho que tu perdeu o jogo, deve ter perdido uns 3 pênaltis. Como é que foi isso aí? Conta pra nós aí. Então, minha estreia foi. Eu não aguentava mais. Eu fiquei um tempo sem jogar, né? Porque eu fiquei lesionada.
E dá aquela ansiedade, aquela vontade de fazer tudo, né? Você fica mal pilhada, não precisa nem tomar suplemento, você fica toda pilhada. E aí, pra mim, foi uma surpresa, porque eu não esperava. Lógico, quem não quer estrear fazendo gol todo, principalmente atacante, todo mundo quer. E aí eu tive a felicidade de fazer 5 gols. E foi muito emocionante pra mim, Pô, na porque estreia, meu Deus do céu, cara. Não precisa nem dar cartãozinho de visita mais. Cheguei, tipo assim, cheguei. Porra, tô aqui. foi Meu muito Deus. emocionante, porque não foi só, tipo, o nosso time, graças a Deus, a gente sempre vai ter aquela divergência dentro de campo, fora de campo, sempre vai ter, principalmente mulher. Mas quando chegou nessa hora de ser a minha estreia, o time, principalmente as meninas, todas abraçaram a causa assim, e foi um jogo inesquecível assim. Os meus 5 gols não foi só a minha vitória, tanto é que depois que terminou, né, a gente sempre faz a roda e eu agradeci todos eles, porque realmente não é uma vitória só minha, não só estrear e estrear com 5 gols, isso é uma competência do time. Isso tudo foi resultado do produto do nosso time. E foi quanto esse jogo, afinal de contas? Esse jogo, se eu não me engano, foi 19-0. Eu joguei de Que meio isso, campo, gente? não, foi Tu 13. meteu 5 jogando. 13, foi Tu, 13. tu meteu 5 jogando de meia? Eu joguei um pouco de meio campo, aí no finalzinho ele deixou. Eu falei, por que não deixou antes? Deixa eu jogar de Pô, se te centroavante. dá, meu Deus, se te dá 9, tu faz 15 gols. Deus me livre, cara. Aí ele deixou eu Jesus, jogar. era muita fome de gol acumulada, né? Era, nossa, muito tempo sem jogar. E falando em gol, vamos lá, ver se tua memória tá boa. Qual foi a maior goleada que você já presenciou, né? Você estando em campo e nessa maior goleada, quantos gols você fez na partida? Então, foi um jogo bem assim, diferente, né, do que a gente está acostumado. Hum, E é interessante porque tem duas versões, a versão de quem estava dentro de campo e a versão de quem ouviu falar, né? Foi o jogo do Greminho, ano passado, no Campeonato Carioca, que a gente ganhou de 56-0, isso que eu fiquei sabendo pelo Max Papinha, né? Mano, picotou, quanto é que foi? 50, 5? 56-0. Que isso, gente? Não, pera aí. Samia, para. Não dá pra fazer, não dá nem tempo de sair a bola e fazer 56 gols. Como é que foi isso? Me explica aí. Sério, eu tô curioso. Como é que faz 56 gols numa partida? Tinha 90 minutos ou tinha 400 minutos? Não, Quantos acho que minutos? foi até menos de... Não, foi 90. Acho que foi 90 mesmo. 90. Como é que vocês fizeram 56 gols, Samia? Como é que é isso? Então, Expulsaram a metade do outro time? Como é que foi? foi uma Hã? coisa até engraçada, porque a gente começou a fazer os... A gente não esperava que fosse sair tantos gols rápido assim. Eu lembro que tava mais ou menos uns 10-0. Aí teve a parada lá, acho que a goleira machucou, se eu não me engano. E o treinador chamou a gente e falou: vocês vão meter, aí eles pesquisaram, vocês vão meter a maior goleada da história. E a gente vai tratá-las com respeito, mas vocês têm que mostrar o trabalho de vocês e por que que vocês são Flamengo Marinha. Não é para pisar Pô. nelas e não é humilhação, mas sim para mostrar que vocês trabalham todos os dias. Muito dessas meninas não têm o que vocês têm. Vocês vivem disso. Vocês treinam, descansam, almoça, dorme, depois treina de novo. Então a vida de vocês é isso. Então vocês têm que mostrar o que vocês fazem no seus dia a dia. E aí, mediante aquilo, tipo, a gente entendeu o que ele queria e a gente deu conta do recado. E saiu um gol, a gente tinha que sair correndo, colocar a bola no meio campo e aí foi. Aquele jogo eu fiz quase 10 quilômetros. 56-0, todo mundo acha que foi um jogo fácil. Mas quem jogou viu que não foi. E não foi porque as Não, meninas... eu tô com medo de perguntar quantos gols você fez. Eu tô com medo. Não, Quantos gols você meteu? eu fiz 9 Ah, gols. meu Deus do 9 gols céu. nesse jogo. Jesus. 9 gols. Rapaz, na carreira você deve ter mais gol que o Pelé, filho. Deve ter mais de 1000 já. Só em 2 aí. Tu fez 5, 9 em outro, cara. Meu Deus do céu, Nada. cara. Mas você tem facilidade, né, Sammy? Eu vi muitos lances seus para fazer essa live aqui, para ser sincero. Você tem um oportunismo, você tem estrela também. A bola te procura, tem aquela coisa, aquele faro de gol.
mas você também tem a técnica. Porque eu já vi você driblando o goleiro umas 3 vezes, rápido, pum. Mas também mete gol de cabeça no escanteio. Sim, eu E gosto muito de também não é cabecear. fominha. Não é fominha. Pô, viu uma jogadora numa posição legal, você também dá o passe. Então, assim, cara, eu não tenho nem palavras, cara. 56-0 com 11 gols. E o outro foi o quê? 11-0? 13-0? Não sei. 13. Com 5 gols. E o que o treinador falou lá, cara, é um exemplo de futebol. Me fez lembrar o Cláudio Coutinho, que falava muito claramente: futebol é igual boxe. Deu o golpe, o cara sentiu, por respeito a ele, finaliza, irmão, vai pra cima. É a hora que tem que buscar o segundo, o terceiro, isso que é respeitar. O pessoal acha que recuar é respeitar. Então, pô, cara, sensacional. Muito bom mesmo, cara, muito bom. E você prefere jogar o quê? De meia atacante ou de camisa 9 lá na frente? Fominha pra caramba pra meter gol. Então, você me fez essa pergunta mais cedo, né? Já tinham me feito essa pergunta. Só que eu não consigo responder, porque eu acho que depende muito de como o meu time tá, as jogadoras, como a gente tá se encaixando, né, nos treinos e tal. Dependendo, eu gosto de jogar de meio campo ou de centroavante. E ultimamente eles estavam me usando até de ponta, porque quando eu jogo de ponta eu gosto também de jogar invertida, para dar esse corte. O Gabigol fez até um gol assim esses dias, de cortar e chutar cruzado. Então depende muito, sim. Meu assistente técnico gosta que eu jogue numa posição, o treinador gosta que eu jogue em outra, até Você eles gosta mais de têm. jogar pela direita ou pela esquerda? Você cai mais pela direita ou pela esquerda? Depende muito. Se for um jogo que eu for cruzar mais a bola, eu caio mais pelo lado direito. Até o último jogo eu joguei até de lateral. Mas se for um jogo para finalizar, eu prefiro do lado esquerdo, porque aí até meu giro é melhor para esse lado. E corto e chuto cruzado. Na esquerda tu corta pra dentro e bate de E direita. bato cruzado. Entendi. Até o Bruno Henrique usa muito isso também, né? Que ele vem pela esquerda ali, É, corta pro meio. É, é mais fácil a pegada também. acho que isso aí vem lá da água que vocês beberam lá de. A gente aprendeu junto lá. E quais foram os títulos que você já ganhou? Os principais títulos, principalmente pelo Flamengo? Olha, os principais títulos foi os Jogos Regionais lá nos Estados Unidos, que foi 2012. E no Flamengo a gente ganhou o Carioca. Se eu não me engano. Esse foi o terceiro Carioca que eu ganhei com o Flamengo. E a gente ficou melhor colocação. Foi terceiro lugar no Brasileiro até agora. Esses foram os meus principais títulos no futebol. Show de bola, cara. Como é que você se sente quando você veste o manto sagrado do Flamengo, uma camisa, né, sem clubismo, mas para mim a camisa no Brasil tem mais história no futebol. O que você sente quando bota aquilo ali, que mete um gol, que vê a galera gritar teu nome? Como é que é isso? Ah, eu acho que, tipo assim, eu tenho até um ritual antes do jogo, a gente coloca a camisa ali, né? Tipo, fica observando, porque querendo ou não, é uma responsabilidade quando você veste uma camisa de um time, principalmente a camisa do Flamengo, que é um time hoje no Brasil, o principal time no masculino e um dos principais também no feminino. E também tem a Marinha, né, que é uma das maiores forças armadas entre as três. É uma responsabilidade enorme. Então, junta um pouco de responsabilidade dentro do vestiário, assim, e quando a gente entra no campo, aquilo tudo se transforma, porque junta tudo, né, aquilo, e mais ainda o calor da torcida, e fica uma coisa assim, já me perguntaram várias vezes, mas é muito difícil de explicar, assim, a emoção que é jogar no Flamengo. É uma coisa diferente, assim. É mais ou menos isso aqui, ó. Aê, Sâmia! Que a Raquel Santiago botou aqui. Raquel Raquelzinha, Santiago botou aqui, ó. Ah, mandou aí um abraço pra você aí, ó. Tá te saudando aí, ó. beijo, Kel, saudade. Deixa eu te falar. Rapaz, falaram aqui pra mim, no meu ponto aqui, que antes do Bruno Henrique vir pro Flamengo, ele veio fazer um jogo aqui no Rio e rolou um zap-zap. Porra, como é que é, Ah, compadre? é. Porra, já Foi tô mesmo. aqui. Como é que foi essa parada? Teve uma. A primeira sondagem eu achei que era do Marcos Braz, ó. A primeira sondagem foi da Sâmia. Como é que foi isso aí? Então, foi o jogo dele contra o Santos. Quer dizer, no Santos contra o Flamengo, né? Aí eu falei com ele que eu tava aqui no Rio, que eu tava no Rio e tal.
E aí ele falou para eu encontrar com ele, só que eu não consegui encontrar com ele. O, ele foi até, eu fui até perto do vestiário dele, não consegui, o segurança não deixou, e aí minha bateria acabou. Aí eu assisti o jogo dele e tal, jogou em cima do Pará, naquela época lá. E aí eu peguei e falei com ele, pô, você Meu deitou o Deus do cabelo, céu. você deitou o cabelo no Pará e tal. Pô, E eu cara, falei, pô, coitado do você é a Pará. cara. Marca logo Pois o é. Bruno Henrique Pará. Pô, meu Deus do céu. Mas fala. Deitou e Ah. rolou. Foi aí que o Bruno veio pro Flamengo. Ó. Aí tu falou o que pra ele? Como é que foi? Aí a Tu gente falou o quê? teve um jogo dele lá no. Aqui no bairro Concórdia, pertinho de casa. Que é os amigos do Bruno Henrique, Ah, ele faz todos os anos, né? Aí eu falei com ele que, aham. tipo assim, eu fui assistir o jogo dele, ele jogou muito bem. Eu falei, você é a cara do Flamengo. O seu estilo de jogo é o estilo de jogo do Flamengo, pra cima. Você dribla, você é muito rápido. E na época ele tinha contratado o Vitinho, o Flamengo. Aí eu falei, pô, você é muito melhor do que aquele Vitinho, você vai pegar o lugar dele fácil e tal. Aí ele pegou e falou, pô, eu queria muito, ele também teve a proposta do Cruzeiro. Só que ele falou, eu quero muito ir e tal, só que a gente está analisando ainda. E o presidente do Santos não quer assinar a minha saída e tal. Ele falou que está tendo muita dificuldade disso. Até que depois na mídia também saiu isso, que o presidente não queria assinar e tal. Aí eu fui, isso foi no final do ano, início do ano eu fui pro Rio. Aí depois eu vi o status dele ali no Recreio, na Barra da Tijuca. Aí eu falei, ele Hum. veio. Aí eu mandei mensagem pra ele, você tá aqui e tal, parabéns, seja bem-vindo no Mengão e tal. Aí a gente começou, ele, não, eu vim sim, deu certo, ainda não tinha saído na mídia. Aí ele, deu certo sim, eu vou estar aqui vestindo e tal. E eu fiquei muito feliz, porque Muito a show. gente passou as mesmas dificuldades, né? As mesmas não, porque vai ser diferente. Mas ver ele conquistando pra mim, assistir o jogo do Bruno hoje, às vezes eu, tipo, falo, não vou chorar não, porque me emociona. Ver de onde ele saiu e ver tudo que ele tá conquistando não é fácil pra ninguém. A vida dele também não foi E fácil. é um moleque muito do bem, né, Sandro? Sim, é. Eu tenho um Muito gente carinho boa, muito né? enorme Ele por aparenta ele, a aí. família dele. A família dele é muito amiga da minha família, das minhas tias, então eu fico muito feliz quando eu vejo ele jogando. A nação que quer apoiar mais o Flamengo Marinha, qual é o caminho? Assim, o que que falta para dar mais liga para a galera comprar mais essa ideia? Por exemplo, Sam, eu, Alan, tá? Vocês aí sintam-se representados por mim. Voltando os jogos, eu quero ir assistir vocês. Uhum. Como é que é o procedimento para uma pessoa assistir um jogo do Flamengo Marinha? Então, os nossos portões, a entrada é sempre franca, não precisa de pagar nada. A gente estava com problema ainda, né, de mando de campo, porque antes era o mando de campo na Gávea, só que pro brasileiro a CBF tinha restringido os jogos lá, porque estava em reforma, e parece que não dava muito para a mídia filmar lá, teve alguma coisa assim. Mas teve jogo nosso também que foi no campo da Portuguesa, e os jogos são sempre divulgados pelo time Flamengo, os principais, né, páginas também no Instagram do Flamengo. Assim tem mais divulgação. Tem também algumas páginas do futebol feminino que apoiam ao futebol feminino. Tem a página Futebol Feminino, Visibilidade Futebol Feminino, Fute 24 Horas, que são as maiores páginas assim, que tem maior divulgação do nosso futebol. Depois me passa essas páginas para eu seguir todas elas, para ficar por dentro também. E, cara, aí, galera, 0800, é só se situar, entender e ir apoiar, cara. Levar sua bandeira, sua camisa do Flamengo e fazer barulho lá. Tá? Pô, essas garotas estão metendo 56-0, irmão. Porra, sem a galera daquela importância que elas merecem, imagina quando a galera acordar e comprar esse barulho. Deus me livre. Vocês vão sentir o que é ser impulsionado pela massa. Vocês vão ver o que é isso. Já teve algum jogo que você viu assim, que você conseguiu sentir esse carinho da torcida rubro-negra? Então, teve um jogo, foi a final do Carioca, ano retrasado, que foi no campo do Bangu, se eu não me engano, foi Bangu.
que foram duas torcidas do Flamengo e lotaram. Nossa, foi tipo assim, foi lindo. Lotaram, fizeram os cantos, os hinos todo, foguete, foi maravilhoso, assim. E deu para sentir de verdade. Tiveram dois jogos nossos, assim, o que é, na Gávea também teve um, que é, eu tenho até um vídeo, que é Flamengo e Marinha. Foi inesquecível. Muito maneiro, cara, muito show. Qual a jogadora hoje do futebol feminino que você mais admira e se espelha? Então, no Brasil, eu gosto muito da Marta, mas eu também tenho uma admiração muito grande pela Cristiane. Até, não sei se são as mesmas características que a gente tem, um pouco assim, né? Isso que eu ia E, falar, verdade. e ela também, eu acho que ela não foi muito valorizada pelas coisas que ela fez na seleção, assim. Às vezes tinha muito mais mérito, né? E eles não viam tanto ela. Mas é uma jogadora fantástica que, nossa, eu tive um jogo contra ela no Santos agora e foi a primeira vez que eu vi ela assim ao vivo e a cores e para mim foi emocionante. É uma jogadora assim fantástica. Também tem uma que ganhou o Neném agora, a seleção dos Estados Unidos, a Alex Morgan, que também já foi eleita uma das melhores do mundo, e a Megan Rapinoe, pelas coisas que ela faz dentro de campo e fora de campo também, que foi eleita a melhor jogadora do mundo e foi eleita a melhor jogadora da Copa também. Muito show, muito show. Hoje, qual é o melhor time de futebol feminino do Brasil? Bom, hoje tá difícil de falar, mas tem uns quatro aí que estão brigando, que é Corinthians, Ferroviário, Santos e Flamengo. Para mim são os que estão. Ferroviário é da onde? São Paulo. São Paulo também? São É Paulo. mesmo? Tem força Ferroviária? Não sabia não. Tem tradição e eles, principalmente esse ano, né? Eles foram, ano passado também já tinha, eles ficaram disputando, foi a briga entre eles e Corinthians, a final foi Campeonato Paulista, Libertadores e Brasileiro, foi bate e volta entre eles, esses dois campeonatos. Pô, que maneiro, sabia não. E o Flamengo tá ali também no samba, né? Tá no meio ali, sempre dando trabalho também pra geral. Sim, a gente Isso aqui é, já tem. isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Flamengo também no futebol feminino, né? Posso bater no peito que eles estão firmes lá, né? Graças a Deus. Estão dando mole pra ninguém, não. Graças a Deus. Isso aí. Isso aí. E aí, cara, São Paulo é a referência de Brasil, né, no futebol feminino. O Rio está muito longe ainda de chegar perto de São Paulo, porque fala de Rio, a gente fala de Flamengo, né, cara? Você não vê tantos clubes assim estruturados para, por exemplo, bater de frente com os clubes de São Paulo, principalmente Santos e Corinthians, né? Sim. O que São Paulo tem de diferente que o Rio precisa investir mais para chegar pelo menos próximo ali para brigar de igual para igual? Olha, São Paulo, primeiramente, tem mais tradição no futebol, né? Não só no feminino, como também no masculino. Tem um maior investimento e também eu acho que talvez seja por questão cultural mesmo. A torcida paulista, né, abraça mais a causa. Eles vão em campo e ainda fica um pouco decadente isso no Rio, até pela parte da divulgação que não tem tão grande e o número de clubes que tem em São Paulo é muito superior, até no masculino também, do que no feminino. Hoje tem o Flamengo, que é uma referência não só no estado do Rio, mas no Brasil e no mundo. E também tem os times que têm tradição que estão começando a montar, que é o Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Também tem o time da Portuguesa, que fica um pouco atrás por parte de investimento, né, desses outros três clubes, mas também começou com investimento. Ainda tem uma diferença enorme por questão cultural, patrocínio, reconhecimento, espaço para a mídia também é muito enorme em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Entendi. Na realidade, esse ano ainda, 2020, com tudo isso, com pandemia, com tudo, você ainda vê a possibilidade de alguma competição ainda acontecer? O que nós poderemos jogar esse ano ainda? Tem alguma previsão positiva? Então, a gente, conversando, né, com a comissão, com a parte do Flamengo e da Marinha também,
A gente ainda não tem uma posição nem pela CBF, nem pela FRJ, né, que é a Federação do Rio, para falar assim ao certo o que vai ter. A gente teve um pronunciamento essa semana da Conmebol, falando que vai ter a Libertadores, né? E eu acho que o Flamengo se encaixa na vaga, porque a gente está em segundo lugar no ranking do Brasil. Então tem a possibilidade de ter a Libertadores. O brasileiro eu não sei como vai ser, porque a gente estava ainda na quinta rodada. Não tinha acabado a primeira fase do campeonato. Ainda teria mais uns 8 jogos da segunda fase. E ainda fora a preparação que tem que ter para o brasileiro, que não tem como você ter um mês de preparação para o campeonato. Então eu acho que o brasileiro esse ano fica um pouco difícil de ter, mas tem a possibilidade de ter a Libertadores, se não me engano, ali em novembro, que a Conmebol falou, e o Campeonato Carioca, por não ser tão grande, geralmente dá um mês e meio o campeonato, então pode ser que tenha esses dois campeonatos, a Libertadores e o Carioca. Agora que estão vocês dois estabelecidos já no Flamengo, como é que está essa relação Sâmia e Bruno Henrique? Ele acompanha você, você acompanha ele, como é que está isso aí hoje? Tem contato? Então, eu acho que ficou uma coisa mais, tipo, difícil até, né, pelas questões da nossa rotina, que quando a gente está em campeonato fica uma coisa bem difícil, assim, de comunicar, mas eu ainda tenho uma aproximação muito grande com o irmão dele, o Juninho, o empresário dele também, que é amigo do meu empresário, tanto é que foram eles que me ajudaram a ter o Mineiro, não sei se você conhece, o que foi jogador do São Paulo, jogou na seleção. Conheço o Mineiro, conheço. Ele é amigo do empresário do Bruno, então a gente ainda tem essa relação profissional, né, que eles me ajudam. Quando eu preciso de alguma coisa, o Denis, que é empresário dele, também me orienta muito, e o assessor dele. Então, por parte dele mesmo, assim, é uma mensagem, alguma coisa, algum vídeo que ele faz para me ajudar, alguma coisa assim, mas não tem essa relação tão forte assim, não. Não vale responder Bruno Henrique. Qual o seu jogador preferido hoje no Flamengo? Nossa, essa aí é... Acho que cada dia eu mudo de opinião. De opinião? Quem você acha que é o mais craque ali? Mais fera? Pode ser pelo menos 2? Que aí eu... Eu já ouvi tu falar 5, Sandra. Toda hora tu fala diferente, Sandra. Escolhe logo 2 aí, vai te dar uma moral. Tô bonzinho hoje. Everton Ribeiro e o Gabigol. Não é boba não, né? Esse Bruno Henrique tá até pedir 3, né? Lógico. Até porque senão depois ia ter bronca. Pai. Vamos apoiar o futebol feminino do Mengão. Vamos apoiar. É uma modalidade que precisa do apoio. E ó, veste nossas cores, hein? Veste nossas... E estão fazendo por onde, hein? Sem ter a estrutura aqui no Rio que elas necessitam, e no Rio de Janeiro não é símbolo de estrutura, elas têm feito história. Pessoal lá da elite lá de São Paulo, quando encara o Flamengo hoje, sabe que vem pedreira. Ninguém ganha do Flamengo mole, não. E ó, isso aqui, ó, é Flamengo, irmão. Então, Sâmia aí com a gente. Sâmia, sempre falo isso nas lives, né, antes de finalizar. Quero, primeiramente, te agradecer muito aí pela sua participação. Acho que essa live... Nem acho, eu tenho certeza absoluta que essa live foi extremamente esclarecedora. O pessoal acha que o futebol feminino é um futebol amador e não é. Tem profissionais extremamente competentes e qualificados ali. Temos aqui a Sâmia, ó, com um potencial incrível. Sâmia, uma pergunta que não quer calar, só para a gente começar a pensar em finalizar essa live. Qual o sonho da sua carreira hoje? Qual é o sonho que você tem que precisa realizar ainda como atleta de futebol feminino? Eu acho que o meu sonho é igual para não só o futebol feminino, mas o masculino também, que ainda é vestir amarelinha, jogar na seleção brasileira, apesar de ser da seleção militar, quero ser ainda da seleção civil, e queria jogar, não tem como terminar a carreira sem jogar os melhores campeonatos, né, que é da seleção e também a Champions League, que é um sonho meu. Cara, tem que aplaudir você muito. E, ó,
Cara, vou fazer um convite para você que está assistindo aqui, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Cara, antes de voltar os jogos, antes dos jogos voltarem, vai no YouTube, joga o nome dessa fera aqui, ou então você joga Flamengo Marinha lá, e você vê o que essas meninas fazem em campo, para vocês se apaixonarem por esse futebol, cara. Vamos juntos nessa. Estou falando um exercício para mim também. Eu, Alan, também preciso me inteirar mais. Já prometi a Sâmia. Estarei. Olha quem entrou aí, Sâmia, para prestigiar a nossa live. Rondinelli, o Deus da raça. Eu estou falando alguma besteira, a gente tem que apoiar mesmo. Esse cara aqui, ícone da torcida do Flamengo. Temos que apoiar o futebol feminino no Rio de Janeiro, no Brasil, mas principalmente a nação rubro-negra. A nação rubro-negra, Osami, eu acho que você sabe disso. A nação rubro-negra coloca qualquer pessoa, intenção, instituição, onde ela quiser. Sim. A nação rubro-negra já levantou pessoas e levou para a seleção pessoas que não eram nem tão técnicas. Então, se a nação rubro-negra bater o pé e falar, nós vamos apoiar o futebol feminino, nós vamos chegar junto, começa a chover patrocínio, vai ter briga de patrocinadores, vai ter briga de televisões querendo transmitir. Porque eu vou ser sincero a você, cara. Hoje, Santos e Corinthians, clubes com potencial lá em cima, pô, investem por mérito, tá? Por mérito. Vamos tirar o mérito dos caras, não. Fazem um excelente trabalho. Um Flamengo e Santos, um Flamengo e Corinthians, botar num domingo, 16 horas, em qualquer emissora de grande porte, vai dar audiência pra caramba. Sabe por quê? A gente sabe do investimento que os caras têm e a gente sabe do potencial que o Flamengo tem. E outra, se a torcida do Flamengo, Sânia, cismar e falar, vamos lotar aquele estádio lá, aí que vocês vão dar a vida mesmo, que o negócio fica estreito, irmão, fica estreito, fica estreito. Então, assim, eu vejo na tua forma de se expressar, eu vejo no teu sorriso, eu vejo na tua forma de falar da camisa do Flamengo que você tem esse DNA, cara. E se a pessoa quiser ver você jogando, só vai assinar embaixo o que eu tô falando, é DNA rubro-negro. E outra, cara, seleção brasileira se viu. Se viu, viu. Se não viu, perdeu, filho. Olha só, olha o que o Rondinelli, não sei o que eu tô falando, o Rondinelli, nosso Deus da raça, respeito total, Rondinelli. Lógico, o que tá faltando nessa nação, tô até arrepiado, realmente é o futebol feminino, para acabar de arrebentar com tudo. Meu irmão, esquece tudo que o Alan falou. Você abraça, vou até repetir, tá, Sâmia? Desculpa aí, vou repetir. Olha o que o Rondinelli, o Deus da raça, falou. Lógico, o que está faltando nessa nação realmente é o futebol feminino, para acabar de arrebentar. Então, cara, a partir dessa live aqui, Rondinelli, Sâmia, Flamengo Marinha, toda a mídia, o futebol feminino tem que ser, já que nós falamos tanto de Bruno Henrique aqui, outro patamar também. Que vocês merecem, vocês vão chegar lá. Inclusive, Sâmia, esse segundo tempo, eu vou falar mais que você. Do jeito que você gosta. O negócio dela é com a bola no pé. Ela gosta de costurar os outros, fazer gol, dar passe. Eu quero dizer para você, primeiramente, conhecendo a sua carreira, conhecendo o que nós temos feito dentro de campo e fora dele, a sua história de vida. Você passou por um drama agora, recentemente, um drama que ninguém está preparado, né? Infelizmente, a perda é uma coisa muito, muito triste, e ninguém, por mais que a gente tente achar palavras, a gente às vezes não consegue confortar uma pessoa, né? Você perdeu uma pessoa muito ligada a você, uma pessoa que você amava demais, inclusive nossa live estava marcada na semana anterior, e aí não tinha clima nem condições de ser feita. Hoje, mais uma vez, você mostra a sua força, a sua hombridade, sua forma de encarar as coisas de frente, e você se colocou à disposição para estar aqui frente a frente pela nação, para mostrar mais uma vez o quanto uma mulher pode ser guerreira,
vencer os preconceitos, os pré-conceitos, passar por cima de toda a diversidade, muitas das vezes familiares. Mas depois que você vence, todo mundo te abraça, todo mundo sorri para você, todo mundo quer ser seu amigo. Mas lá no início, cara, quem te estendeu a mão, como agora, por exemplo, tá entrando outra fera aí, grande Alcindo, grande craque do Flamengo também, que também é um apoiador do futebol feminino. Então, assim, aonde que eu quero chegar com tudo isso? O ser humano, ele hoje adquiriu valores monetários. As pessoas não conseguem enxergar valores morais, éticos, não conseguem enxergar uma pessoa que veio de baixo e consegue uma ascensão na vida, principalmente aqui no Brasil. Sami, eu quero te dizer o seguinte, você me representa como rubro-negro. Eu tenho muito orgulho de ser rubro-negro e ver você vestindo essa camisa. Eu tenho muito orgulho dos seus feitos. E estou falando para você, não é teoricamente não, estou falando para você de todo o meu coração. E eu quero que tudo que você faça, independente do clube que você venha vestir a camisa futuramente, você é profissional, você sempre lembre que a nação rubro-negra, a partir dessa live aqui, vai estar com você, com vocês e pelo futebol feminino. E eu quero te dizer mais uma coisa. Além de Deus, você sempre cita Deus, eu acho isso legal também, a tua fé. Desde o início foi Ele que te sustentou. Todas as adversidades, que uma live não dá para contar aqui, principalmente a tua lesão, que você praticamente ficou muito tempo fora aí, praticamente coloca até em dúvida se você pode voltar em alto nível, alto rendimento. E você voltou, fazendo gols, né, como sempre. Mas a tua vozinha, cara, com certeza, eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu senti isso no coração. A sua avó, Dona Maria Pereira, é Isso. isso? Dona Maria Pereira, cara, ela saiu desse mundo de tantas dores, né, Sami? Foi lá pro lado de Papai do Céu, uma pessoa que eu sei que fez muito por você. E em nome dela, quero ser o porta-voz dela aqui. Ela hoje não pode falar isso para você, mas eu estou representando a nação, representando Dona Maria, dizer para você que ela, com certeza, da onde está, tem muito orgulho, não só pelos seus feitos dentro de campo, mas por onde você conseguiu chegar. E principalmente, se ela pudesse hoje falar para você, ela falaria que você ainda vai chegar muito mais longe, que você tem fibra, que você tem um DNA diferenciado. Então, cara, segue nesse teu rumo, segue nessa tua força. A partir de hoje você tem uma segunda casa, Nação Urubu 81 é sua casa. Estou disposto a divulgar tudo que você quiser, tudo que você quiser divulgar de jogos. Se quiser, coloca aqui em primeira mão, vou estar divulgando. O que eu puder fazer pelo futebol feminino do Flamengo Marinho, eu vou estar fazendo. Me tenha como um parceiro. E o restante, diz que lá nos países orientais não existe o termo boa sorte. Né? Por isso que eles vencem, né? Não contam com a sorte. Lá eles falam esforça-te. Então eu vou falar para você uma coisa bem oriental. Como tudo na sua vida foi com muita dificuldade, não vai ser agora que vai vir nada fácil. Então, Sami, esforça-te, porque você é um dos alicerces desse futebol, mas você precisa fazer muito dentro de campo, mas principalmente fora de campo, sendo porta-voz pela tua história de vida e pela tua simplicidade. O Flamengo precisa de você, mas principalmente o futebol feminino precisa muito de você. Então, te saúdo aqui em nome de toda a nação rubro-negra, de todo o meu coração. Com a palavra aí, ela que tem a chave do Nação Urubu, ela que manda, desmanda, manda prender, soltar, mete gol de bicicleta, faz gol contra e tudo. Sâmia com a palavra aí, ela adora essa parte, ela chega a tremer a perna lá. Para fazer gol, ela não sente nervoso nenhum, não sei que negócio é, mete gol de cabeça, mete gol de bicicleta. Agora, para fazer live, Jesus na causa. Sâmia com a palavra. Fiquei muito emocionada com suas palavras, muito obrigada mesmo. Até perdi o rumo um pouco, né? E obrigada pela compreensão que teve semana passada com o falecimento da minha avó. E muito obrigada mesmo por você abrir as portas, né?
e me ter convidado para não só mostrar o meu trabalho, mas o futebol feminino num todo, e esclarecer as dúvidas também para quem quer entrar, não tem sonho assim como eu tive, né? E agradecer também, e só agradecer a nação que possam realmente apoiar o futebol feminino, porque a gente precisa muito da ajuda. E muito obrigada por... Fiquei até assim, que eu não sei nem falar mais. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Não fala não, filha. Quando voltar ao futebol, faz gol pra gente, tá? Amém. Muito. Valeu? Amém. E outra coisa, Amém. ó quem entrou aqui. Tem a artilheira que faz gol de um lado e a artilheira dos gol contra entrou aí, Sam. E aí? Conhece a artilheira dos gol contra, Misha? A Misha ela falou que jogou bola na infância, era 3 gols contra por vez. Cada jogo era 3 gols contra. Misha, vê lá, hein, Misha? Musa do Flamengo aí. Caramba, até tilt aqui, ó. Misha, caramba. Jefferson, Solution, Nando Léo, só fera aí. Sâmia, sem palavras para te agradecer, muito obrigado. Ela tá rindo, ó. Um salve pro Netinho, né? Neto Ramos aí, grande agenciador aí de atletas, fera também. Paparazzo da Nação. Danton Matri, pô, um montão de Y aqui. Pô, Matri, é isso? Frank Spilner, pô, só nome difícil, quem fala inglês é ela, cara. Eu nunca fui para os Estados Unidos, não. Um beijo aí. A Misha mandando um beijo para você, Sâmia. Outro beijo, Misha. Misha. Então, assim, encerramos mais uma live. Sâmia, só por último aqui, para abusar mesmo. A menina hoje, adolescente, que está passando por preconceitos na família, ela que tem dificuldade, ela quer jogar bola, ela quer jogar futebol, ela tem até um talento, mas ela tem vergonha de jogar bola, né? Porque tem essa dificuldade. Qual o conselho que você dá para uma menina de 12, 13, 14 anos que sonha? Porque é o futuro do futebol, precisa dar continuidade, né? Sim. Cara, como que a gente tem que orientar essas meninas? Onde ela deve procurar? É clube? Ela deve meter as caras e jogar pelada mesmo na rua? O que você acha que é o caminho para uma menina vencer na vida? Então, eu acho que todas as minhas lives eu falo mais ou menos a mesma coisa, porque não tem muito outro caminho, né? Principal é perseverança, acreditar, porque muitas das vezes a gente não vê nenhum caminho, nem a porta, e do nada Deus abre. Então eu acho que a principal é a pessoa focar nela mesmo, trabalho duro, sempre vai ter, e tá pronta para brigar, porque o futebol feminino é isso. É dentro de casa, é fora de casa, é no gramado, a gente vai sempre ter essa barreira do preconceito, né? Vai ser fácil de jeito nenhum, mas é na perseverança mesmo que ela vai conseguir conquistar. E hoje, graças a Deus, os clubes têm escolinhas, né? Uhum. Tem o Atlético Mineiro, o América, por exemplo, o Cruzeiro, que é aqui em BH, né? Tem as escolinhas, mas para essas meninas mais novas, os próprios clubes têm time misto, mas dá para elas começarem a jogar. Se não, faz igual eu fazia mesmo, é pelada, porque no dia a dia também da pelada a gente aprende muito, né? Porque a gente não joga só com mulher. Os meninos têm mais habilidade, porque geralmente eles são mais desenvolvidos do que a gente no futebol, né? A gente é mais presa, e depois quando a gente começa a se enturmar mais, as mulheres no caso, né? Começa a melhorar a velocidade e começa a jogar parecido, né, com os meninos. E hoje, graças a Deus, também tem a internet. Minha irmã, a Luísa, minha irmã tem 8 anos. A Luísa fica o dia inteiro no computador assistindo como chuta, como faz isso. Então ainda tem esse mecanismo, que na minha época tinha pouco, mas eu ainda conseguia assistir um pouco o Kaká, o Ronaldo Fenômeno, que são pessoas que eu admirava e queria ser como eles. E hoje isso me ajudou muito no meu estilo de jogar. Então tem esses mecanismos. E trabalho duro e pronto para brigar contra tudo e todos, em busca do seu sonho. Aproveitar que o professor Marcelo Buarque entrou aqui, uma das pessoas mais importantes da história do Flamengo, um dos maiores trabalhadores do Flamengo. Fazer uma pergunta aqui para você muito direta e reta. Essa está fora do script. Eita. Tá com medo? Foi que é mole? Vamos lá.
quantas vezes você pensou seriamente em desistir da sua carreira por causa de preconceito? E o que te motivou a seguir adiante? Olha, desistir, a palavra desistir por causa de preconceito, eu nunca passei pela minha cabeça, não. Nunca. Eu pensei em desistir depois que eu lesionei nos Estados Unidos, não sabia se eu ia conseguir voltar e tal. Mas agora, pelo preconceito, em mim tem uma reação muito contrária. Me dá muito mais força para mostrar que eu consigo, apesar de ser mulher, apesar de ser negra, apesar de ser de classe humilde, pobre, né? Eu consigo. Então, o meu faz o efeito contrário. Me impulsiona a mostrar, falar, não, eu consigo, eu vou conseguir. Graças a Deus em mim faz o efeito contrário. Então, eu sofri muito preconceito, então isso me ajudou muito a ir para frente. Depois que você se tornou jogadora de futebol, as pessoas hoje olham de uma forma diferenciada para você, depois que você conseguiu chegar ao Flamengo, depois que você se tornou uma sargento da Marinha, do que olhavam, por exemplo, na sua infância e adolescência? Sim, isso me deixa um pouco. Acho que tem os dois sentimentos, né? De reconhecimento, mas ao mesmo tempo de reconhecimento pelos status que eu fui adquirindo na vida. E quem me conhece desde a infância, né, é diferente, porque viu quem era a Sâmia desde criança e as pessoas que me conhecem só agora vê a Sâmia formada na Marinha, formada nos Estados Unidos na faculdade, jogadora do Flamengo. Então as pessoas vão mais pelo status e não me tratam às vezes pela pessoa que eu sou. Então essa parte me incomoda um pouco, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E tudo isso que eu conquistei são honras. Então, tem esses dois lados também. Então, vou finalizar de duas formas. Uma com que o professor Marcelo Buarque botou aqui. Isso aqui dá aula, hein, Sâmia? Tudo que esse cara falar, você pega o caderninho e anota, que esse cara conhece o caminho das coisas. Disciplina e perseverar sempre. Te dando os parabéns e várias palmas aqui. Com certeza conhece o teu trabalho. E, por último, sargento, permissão para me retirar. Permissão concedida. Saudações rubro-negras. Sâmia, nossa sargentão que mete gol pra caramba, deu a honra aí ao Nação Urubu na sua presença. Sâmia, beijo no coração. Muito obrigado mais uma vez. Sempre que precisar, sempre que quiser. Esse aqui é o canal seu e das meninas. Apresenta para as meninas lá, que depois eu quero chamar mais meninas lá para te bater um papo aqui, que eu gostei muito disso. Vamos tocar isso aí para frente, esse projeto vai para frente. Valeu? Obrigada, um beijo em Alan. todos aí. Obrigada, Nação. Obrigada, Nação Rubro Negro 81. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. E segue lá, hein, que eu tô com poucos seguidores no Instagram. Valeu, Sâmia. Fica com Deus. Tchau, tchau. Dá um beijo na família aí. E meus sentimentos a toda a família aí. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.